Faculdade Rural de Letras, Públio Virgílio Maro, mais um vídeo, mais uma aula. Hoje sobre um poema simbolista, né, do Camilo Peçanha, poeta português, do começo do século XX. Esse poema, infelizmente eu não tenho como mostrar para vocês o poema, certo, como ele é escrito, certo, mas é fácil de achar na internet, certo, e vocês vão poder visualizar, certo, o poema tal como ele é escrito. Eu vou falar o poema, vou declamar o poema para vocês, e quero que vocês prestem muita atenção, não se assustem, tá? Não se surpreendam muito, tá? Calma que eu vou explicar o que acontece, tá? Então presta atenção. Se andava no jardim, que cheiro de jasmim, tão branca do luar. Eis tenho-a junto a mim, vencida é minha, enfim, após tanto a sonhar. Por que entristeço assim? Não era ela, mas sim o que eu quis abraçar, a hora do jardim, o aroma de jasmim, a onda do luar. Com certeza, vocês estranharam esse momento de silêncio, em que, por sorte, eu fiquei marcando o tempo, que é o compasso dos versos, né? Se andava no jardim, são 4 tônicas. Se andava no jardim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse é o compasso dos versos. Só que, entre a primeira estrofe e a quarta, você tem 2 estrofes no poema de reticências. E como é que você vai dizer essas reticências? Não tem como, é até silêncio. Né? Mas é um silêncio cheio de movimento. Já que ele está incluído no poema e o poema tem um compasso de 4 tônicas, esse silêncio também tem 4 tônicas. Por isso eu fiz esse movimento com a mão. Quatro tônicas. 1, 2, 3, 4. Mas em silêncio. Porque são reticências. Quando os editores vão colocar esse poema num livro, por exemplo, vamos fazer um livro, colocar esse poema do Camilo Peçanha como exemplo de poesia simbolista, etc. Muitas vezes eles eliminam essas reticências, porque pensam assim, se ele colocou reticências não quer dizer nada, vamos tirar da edição. Mas é um grande erro fazer isso. Eu já falei isso num outro vídeo já. Se o poeta fez de uma forma, ele teve uma intenção. E você não pode eliminar a intenção do poeta sem ter essa consciência de que o poeta, principalmente a partir do século XX, ele escreve, ele usa a grafia de maneira plenamente consciente. Tá? Então, o erro, aquilo que parece erro para nós, é um acerto, que a gente pode até não compreender, mas tem que confiar no poeta quando ele escreve isso. Bom, vendo o significado daquilo que é dito, nós podemos compreender esse silêncio, esse silêncio dessas 2 estrofes de reticências, que tem que ser pronunciadas assim, de maneira impronunciável. Se andava no jardim, que cheiro de jasmim, tão branca do luar. Quem é? Quem é?
que andava no jardim. Na poesia do Camilo Peçanha, é muito comum a presença, entre aspas, de uma personagem feminina. Né? Eu digo presença entre aspas porque não é exatamente uma presença, é uma impressão. Né? O Peçanha, como poeta simbolista, ele costuma personificar, por meio de uma figura feminina, uma impressão, uma impressão espiritual. Né? Isso é muito comum na poesia dele. Né? A poesia dele é cheia desses fantasmas de mulher, dessas presenças femininas que ele vê na natureza, por exemplo, muitas vezes, como é o caso aqui. Num jardim, o cheiro de jasmim, o luar branco, e a impressão de que uma mulher está andando por ali. Se andava no jardim, ela dava toda essa impressão, esse cheiro, essa cor do luar, essas impressões visuais, essas impressões sensoriais. Aí você tem as duas estrofes de reticências, e depois, eis tenho-a junto a mim, vencida é minha, enfim, após tanto a sonhar. Até a conquista, um elemento muito presente na poesia do Peçanha também, que é esse elemento de conquista, a conquista dessa mulher, a tentativa de fazer com que essa mulher se materialize no mundo. Ela que é do mundo espiritual, do mundo das impressões, em vários poemas ele traz, e sempre com esse sentimento de conquista, de posse, ele traz esse elemento para o mundo real. Ou, pelo menos, ele tenta fazer isso. Aí ele diz assim, por que entristeço assim? Não era ela, mas sim o que eu quis abraçar, a hora do jardim, o aroma de jasmim, a onda do luar. Por que entristeço assim? Quantas vezes nós conseguimos aquilo que queremos e ficamos tristes? Ele desejava tanto aquela mulher e quando tem, ele fica triste porque não era ela, não era a pessoa que ele queria. Ele queria essa impressão que a pessoa causava. Quantas vezes nós temos objetos, por exemplo, carros, tênis, e no momento em que temos essas coisas ficamos tristes, porque não era o objeto que nós queríamos a aura em torno do objeto, nós queríamos a propaganda, nós queríamos mais a propaganda, a atmosfera, o espiritual em torno do objeto do que o objeto em si. Isso é muito comum hoje em dia, né? Numa época de muita propaganda, por exemplo. Às vezes você quer demasiadamente um objeto, você tem um objeto de desejo, mas é muito mais por causa daquilo que está em volta, é muito mais por causa do espírito da coisa do que do objeto em si. E quando você tem esse objeto, logo ele perde a graça. Com certeza a gente já passou por isso, todo mundo, né? Então essa decepção que ele tem quando consegue trazer ela para o mundo é por causa disso. Ele gostava muito mais do ambiente criado por ela do que se interessava pela posse dela realmente, de fato. Então ele tem uma decepção com a conquista, ele tem uma decepção com a sua própria conquista. E isso nos faz pensar na questão da posse. Esse poema nos faz pensar na questão da posse. A diferença que existe entre a sensação das coisas existirem e os objetos em si. Como é muito mais importante você saber usufruir das coisas, fruir as coisas, do que ter. E isso me faz lembrar uma história contada dentro da Seishonoye,
que é uma religião e uma filosofia muito interessantes para mim, que diz o seguinte: um membro da Seishonoye estava passeando, indo de uma cidade para outra junto com outra pessoa. E passando por uma propriedade rural enorme, super extensa, esse membro da Seishonoye diz assim: olha só, quanta coisa que eu tenho, olha as minhas posses, né? Eu sou uma pessoa muito rica, eu fico muito feliz de ser uma pessoa tão rica. E o outro que estava dirigindo diz assim: ó, eu acho que você está viajando em outro sentido, porque essa fazenda, essas posses não são suas, são de outra pessoa. Aí o membro da Seishonoye fala: não, você está errado. Essa fazenda pela qual a gente está passando pertence no papel a uma outra pessoa. Mas quem está vendo, quem está passando por ela, quem está usufruindo da visão de tudo isso sou eu. Porque o mundo inteiro é meu. Eu vejo, eu ouço tudo, eu sinto tudo, tudo me pertence. Apesar de isso não estar registrado em cartório nenhum, e apesar de eu não poder alienar essas coisas, eu não poder vender, eu não poder entrar, não poder fazer nada, ninguém pode me impedir de ver, ninguém pode me impedir de ouvir, portanto o mundo todo me pertence. Então, esse poema ele faz, entre outras coisas, a gente pensar na necessidade que nós temos de ter coisas, de possuir. Muitas vezes, a posse ela acaba com a fruição das coisas. Quantas coisas você tem que você não consegue aproveitar? E quantas coisas você não tem e que você aproveita? Né? Então não é preciso lutar tanto para conquistar coisas. Tudo já é seu. Segundo, a gente pode depreender do poema do Camilo Peçanha. Então aproveitem que vocês podem ter o mundo todo na sua visão. Tá? Agora, sobre esse silêncio que existe aqui no poema, é muito interessante pensar numa coisa: o que acontece entre a percepção dele e o momento em que ele a conquista. Espera aí que vai passar um caminhão aqui, depois eu continuo. Se andava no jardim, que cheiro de jasmim, tão branca de luar. Aí tem esse grande momento de silêncio, duas estrofes de silêncio, até que ele diz: eis tenho-a junto a mim, vencida é minha, enfim, após tanto a sonhar. O que acontece entre o momento em que ele a vê e o momento em que ele a conquista? Esse momento de silêncio, ele é feito do quê? Eles conversam, eles se abraçam, existe um jogo de sedução. Fica para o leitor mesmo saber o que acontece entre o momento em que ele a vê e o momento em que ele a conquista. Tudo o que nós podemos dizer, de fato, é que acontece isso. É tudo. O resto fica para a nossa imaginação.